Muitas vezes a gente pode acabar interpretando que o movimento de olhar pra gente, ele é ser egoísta. Então a gente entende que eu preciso estar o tempo todo olhando pro outro. Eu preciso estar o tempo todo percebendo os outros, né? Por causa das minhas obrigações, dos meus deveres. Então, eu sou pai de certa pessoa, eu sou amigo de certa pessoa, eu sou filho de certa pessoa, né? Eu sou familiar de certa pessoa, ou eu trabalho com certa pessoa. E aí eu preciso estar sempre olhando para ela. Em muitos momentos, a gente entra até numa postura de eu me anulo para poder olhar para o outro, poder perceber o outro. E a gente tem muito disseminado como comportamento, como uma cultura mesmo, a questão de que quando eu olho para mim, eu estou sendo egoísta. E na verdade, quando eu estou sendo egoísta, é quando eu ponho o meu ego, a minha individualidade, não o meu ser, a minha essência. Quando eu coloco o meu ego, a minha individualidade, como centro de tudo e de todos. Então, isso é ser egoísta, quando eu ponho o meu ego no centro de tudo e de todos. E aí, até mesmo quando se trata dos outros, eu também posso ser egoísta, porque se eu faço algo para outra pessoa, mas o centro, mas o propósito é eu ganhar algo, é o meu ego, não é a minha essência, não é o meu ser, não é eu de verdade, o meu coração, mas é o meu ego, minha individualidade, minha identidade, aquilo que os outros pensam de mim. Então eu posso fazer uma coisa que aparentemente é pro outro, mas eu vou estar sendo egoísta. Porque eu estou priorizando o meu ego, a minha individualidade, a minha identidade, aquilo que eu vou ganhar. Então, o processo de ser egoísta ou não se trata do processo de olhar para mim e de olhar para o outro. Porque, como eu disse, eu posso estar fazendo algo para o outro, eu posso estar olhando para o outro, fingindo que eu estou olhando, fingindo que eu estou cuidando do outro, mas na verdade eu estou mais preocupado com o meu ego. O que eu vou ganhar, os aplausos que eu vou ganhar, o reconhecimento que eu vou ganhar. Então não se trata do olhar para o outro ou olhar para mim, ser egoísta ou não. E aí, quando eu olho para mim, e aí quando eu falo olhar para mim, não é olhar para o meu ego, é olhar para o meu próprio coração, é olhar para minha essência, para o meu espírito, para aquilo que é verdadeiro em mim, olhar para minha essência, para o meu ser. Então eu não estou olhando para minha cabeça, para os meus pensamentos. Eu não estou olhando para minha individualidade, para minha identidade. Eu não estou olhando para minha profissão. Eu estou olhando para dentro do meu coração. Aquilo que me faz feliz. Aquilo que eu sou por essência. Aquilo que é a minha natureza verdadeira. Não aquilo que eu aprendi de fora, dos outros. Não os meus comportamentos e o meu jeito de ser para agradar o outro. Mas a pessoa que eu sou quando eu não estou tentando agradar ninguém. Quando eu não estou tentando, não tem nenhuma intenção por trás, não tem nenhum propósito, não tem nenhum ganho, nenhuma perda. Quando eu sou eu e me expresso simplesmente sendo eu mesmo. Quando eu entro nesse movimento, eu sou eu na minha essência. Quando eu não tenho nenhum ganho secundário, nenhum pensamento por trás, nenhuma intenção, nenhum propósito. Aí eu consigo olhar para, eu consigo ser eu mesmo, expressar eu mesmo do jeito que eu sou. Usando o meu ego, a minha individualidade, a minha roupinha aqui para viver socialmente, o meu personagem. Então eu uso o meu personagem, o meu corpo, a minha identidade, o meu ego. Eu uso isso a serviço do meu próprio coração, para expressar aquilo que eu sou. E não ao contrário, não é fazer tudo pelo personagem, pelo ganho do personagem, pelo ganho de aplauso ou reconhecimento da minha máscara, da minha personalidade, daquilo que foi construído pela sociedade, pelos outros. Eu olho para o meu próprio coração. Então, quando eu falo olhar para mim, significa o quê? Eu olhar para o meu próprio coração, para a minha essência, para o meu ser. E não olhar para a minha individualidade, para o meu ego, para a minha roupinha, para a pessoa que eu sou, para o cargo que eu tenho, para os outros, para a profissão que eu exerço, né? Se eu sou amigo ou filho de alguém, mas sim eu sendo eu na minha própria essência.
E aí é um movimento até mesmo de você não falar o que você é. Porque se você está usando palavras, você está julgando de alguma maneira. Você está se colocando em uma caixinha. Então você está limitando a complexidade que é ser você. Você está limitando a sua existência. Então você não está exatamente expressando você mesmo. Então quando a gente fala muito, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou uma pessoa assim, e eu vou morrer assim. Quando a gente coloca a gente numa caixinha, usando padrões, usando adjetivos, a gente tem que entender que às vezes a pessoa que a gente está falando, a coisa sobre a qual a gente está falando, é o nosso ego, a nossa personalidade. É a nossa roupagem, o nosso personagem que a gente está vivendo aqui. É como um ator que de repente, quando ele entra no momento de gravar, ele entra no personagem. E naquele momento que ele está gravando, ele se veste do personagem. No momento que corta, que a gravação ele acaba, ele se despede do personagem, ele se retira do personagem e se torna ele mesmo. Então, o personagem é uma ferramenta para ele exercer uma função, mas ele não esquece que na hora que a câmera desliga, ele já não é mais o personagem. Então, eu olhar para mim não é olhar para minha individualidade, o meu ego. Olhar para minha roupagem, para minha personalidade, para aquilo que foi construído pelos outros, pela visão que os outros têm de quem eu seja, mas é quando eu estou sozinho comigo mesmo, sem nenhuma pretensão, simplesmente fazendo aquilo que me faz feliz, fazendo aquilo que enche meu coração de alegria, simplesmente não fazendo porque eu tenho que ganhar algo, mas simplesmente fazendo porque essa é a expressão do meu próprio coração, essa é a expressão do meu ser. Neste lugar, quando eu estou olhando para mim, não olhando para os meus pensamentos, nem olhando para os meus desejos, mas quando eu olho para aquilo que está além dos pensamentos e além dos desejos, dos medos, eu encontro eu de verdade, o meu ser, a minha essência. E eu entro em contato com o meu coração. Então percebe que eu falei desejos? Às vezes um desejo não está no seu coração. Às vezes um desejo, ele está na sua cabeça. Às vezes um desejo teu, ele está nas suas vísceras. Ele está é um prazerzinho que você quer sentir. Então não é que exatamente ele está dentro do seu coração. Ele tá ali, um desejo, né, mais digamos assim, mais um prazer menos profundo, né? Não é não é um prazer que vem do coração, mas é um prazer que é menos profundo. Ele não tem esse ar de profundidade, ele não tem a conexão com o espírito, ele não tem esse profundo propósito, esse profundo espírito, essa alma, essa profundidade. Ele é raso, ele simplesmente quer ser saciado ali e sem saber se vai prejudicar alguém, sem saber se vai ser bom ou se vai ser ruim, ele simplesmente quer ser preenchido. E aí eu entro num momento de olhar para o meu próprio coração, eu encontro aquele prazer, aquela alegria, que não é temporária, mas que se baseia num profundo espírito, uma profunda conexão de mim com Deus, de mim comigo mesmo, de mim com a minha parte divina, com a parte divina que existe dentro de mim com a minha essência divina, com a minha centelha divina. Essa conexão é que me possibilita eu me reconectar comigo mesmo, sem os pensamentos do que eu devo fazer ou não, de quem eu devo ser ou não, e sem os desejos de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma bolsa, eu quero um brinquedinho simplesmente para entreter o meu ego, simplesmente para mim esquecer dos meus problemas, simplesmente para mim fazer qualquer coisa, para não ficar com tédio. Então eu entro num lugar muito mais profundo. Esse lugar mais profundo é a conexão com o coração. Então quando eu olho para mim de verdade, eu não estou sendo egoísta, porque eu estou olhando para o meu coração. Quando eu olho para mim, ou para mim em aspas, entre aspas, ou para o outro, mas eu estou vendo somente o meu próprio ego, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egocentrista, eu estou sendo egocêntrico, eu estou simplesmente centralizando que tudo termina e acaba dentro do meu ego.
Que tudo termina e acaba pro meu ego. Tudo tem que ser pro meu ego, pra minha individualidade, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo. E não se importa o que o meu coração sente, o que o coração do outro sente. Eu simplesmente me importo com a minha individualidade, com o meu ego.